Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse canal, o Evangelho do Reino. Entendes tu que lê? Eu sou Paulo Davi e, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dá um joinha, assista aos nossos comentários. Estamos começando uma nova série de comentários, as parábolas de Jesus, e vamos começar com a parábola do bom samaritano, que nós encontramos em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. E eu queria que você lesse comigo e ouvisse o que temos para comentar sobre essa parábola. É uma parábola que, para mim especialmente, é muito significativa, porque teve um grande efeito na minha vida, num determinado momento da minha vida cristã, e eu vou comentar com vocês isso. Vamos ler a parábola. Levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Afinal de contas, era um doutor da lei, um estudioso das escrituras. E Jesus então pergunta, devolve a pergunta para ele, como é que você lê? O que está escrito nas escrituras sobre essa pergunta? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele faz uma pergunta, e essa pergunta me parece diferente da primeira, porque o texto diz que ele queria provar Jesus quando perguntou para ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, então, como ele era um doutor da lei, um estudioso das escrituras, da Bíblia daquele tempo, ele perguntou: olha, o que está escrito aí na Bíblia, nas escrituras que você lê? Como você lê? Como você entende? Aí nos seus estudos, como você entende? Então ele responde, porque na verdade o objetivo dele não era saber uma resposta àquela pergunta. Ele tinha uma ideia de qual era a resposta. Ele pertencia a um grupo religioso fundamentalista que acreditava que era através da obediência, do conhecimento e da obediência às escrituras que se chegaria à vida eterna. E o que na verdade nós sabemos que a intenção dele seria que Jesus dissesse alguma coisa que condenasse as escrituras ou que fosse contra as escrituras. Isso acontece até hoje, As pessoas religiosas perguntam para a gente o que nós pensamos sobre determinada coisa, como nós entendemos. Na verdade, eles não querem saber como nós entendemos, Eles querem saber, principalmente, se no nosso entendimento nós vamos dizer que alguma coisa contra a Bíblia, ou que viole a Bíblia. Eu ouço muito isso, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz aquilo. E a pessoa nem presta atenção realmente no que nós estamos falando, E ele, então, ele fala isso, sobre um amar a Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse, então, faze isso, terás a vida eterna. Mas aí ele querendo justificar-se a si mesmo, agora que já é diferente. Ele já não está querendo essa segunda pergunta dele. Não é uma pergunta que ele sabe a resposta como a primeira e que queria realmente pegar Jesus em alguma coisa. Agora essa segunda pergunta é uma tentativa de justificar a si mesmo. Então ele perguntou: mas quem é meu próximo? E essa talvez seja a grande dificuldade da religião, Não é tanto a primeira parte de
amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, porque eles acreditam, né? Todo religioso acredita que aquilo que ele faz, aquilo que ele segue, aquilo que ele obedece, tá? Os seus cultos, as suas normas morais, as suas condutas, são baseadas na Escritura e dizem respeito à forma que eles entendem de amar a Deus, de cultuar a Deus. A grande dificuldade da religião está na segunda parte, sempre teve, na questão do que é meu próximo. Essa pergunta que aquele doutor da lei fez é uma pergunta que todos os religiosos até hoje não têm resposta no seu próprio coração. Quem é meu próximo? E por que eu estou dizendo isso? Bom, vamos ver como é que Jesus vai responder essa segunda pergunta? E aí eu quero comentar. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais despojaram, espancaram, se retiraram e deixaram meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas e deitando-lhe azeite e vinho, então pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, 2 moedas de prata, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. A resposta de Jesus, essa parábola, ela para mim tem um significado muito grande, porque um dia, lendo essa parábola, Deus iluminou o meu entendimento como nunca antes havia acontecido. E me fez entender algo que eu não entendia por causa da religião. Porque a religião, ela separa os homens. Os que são do grupo religioso, os meus irmãos, porque a religião considera irmão, e a religião apenas aproxima os que pensam da mesma forma, os que leem da mesma forma, os que entendem da mesma forma. Por isso a religião em si causa divisão. Porque se alguém entende de uma forma diferente, não serve para ser o meu irmão e não serve para estar próximo de mim, então eu me afasto. E essa, sem sombra de dúvida, era um problema que já existia no tempo de Jesus. A religião judaica, ela tinha já várias seitas. A que mais aparece, né, nos embates com Jesus é a dos fariseus e a dos saduceus. Os saduceus eram os sacerdotes, levitas, que cuidavam do templo, mas que tinham uma visão das escrituras mais, digamos assim, modernistas. Eu estou usando esse termo porque provavelmente seria um fariseu. O fariseu diria isso, né? É uma teologia uma teologia que não seguia as escrituras ao pé da letra, uma teologia que tentava contemporizar com a cultura greco-romana. E por causa disso, os fariseus, eles não congregavam no templo, eles criaram as sinagogas, eles se reuniam nas sinagogas, estudavam as escrituras, criaram uma série de normas para se obedecer às escrituras, porque é assim que funciona, né? Eles tinham livros de como interpretar e como obedecer às escrituras.
que eram as regras da religião deles. E havia outras seitas daquele tempo. E é muito interessante esse doutor da lei fazer essa pergunta, porque, ao contrário da primeira pergunta, que ele acreditava ter a resposta, essa segunda era a grande questão: quem é o meu próximo? E durante muito tempo da minha vida, o próximo para mim sempre eram os meus irmãos, da minha própria igreja, do meu próprio grupo religioso, do meu próprio clube religioso. E eu vivia em torno deles, né? Cuidando deles e falando com eles. E assim que as religiões fazem, reúne toda semana, ou todo domingo, ou às vezes até mais que o domingo, e ali os irmãos, sempre próximos uns dos outros, cantam uns para os outros, pregam uns para os outros, testemunham uns para os outros. E as pessoas que estão de fora, os que estão caídos à beira do caminho, a tendência é pensar que eles estão nessa condição porque não fazem parte do nosso grupo. Não é assim? Muitas vezes eu vi pessoas cair da beira do caminho e não fiz outra coisa a não ser julgar. Encheu a cara, bebeu, deve ser droga. Se viesse, né, se tornasse parte do nosso grupo, se aceitasse a nossa pregação, se convertesse ao nosso Salvador, servisse ao nosso Deus, não estaria nessa condição. E passava de largo. E Jesus fala uma coisa interessante, porque descia um samaritano, ou seja, passou um sacerdote, homem do templo, autoridade religiosa. Seria hoje o quê? Um padre, um bispo, um pastor. E vendo aquele homem, passou de largo. Provavelmente, talvez ia para um culto. Passou um levita. Os levitas era aquela tribo separada, né, que dedicava sua vida aos sacrifícios, da época o templo, tribo de Levi. E também viu aquele homem caído, passou de largo. E descendo um samaritano. O mais interessante é que era um samaritano. Os samaritanos nem são aceitos pelos judeus, né? Porque eles é aquele povo que o rei da Assíria trouxe, colocou no lugar daquelas tribos de Israel que foram levadas em cativeiro. E ali eles tomaram conhecimento do Deus que os judeus adoravam. Não eram judeus na época, eram os israelitas, né? Adoravam. E começaram a adorar nos montes, né? E adaptaram as suas crenças e adoravam a Deus. E depois, mais tarde, né? Isso já vinha, esse negócio de adoração no monte existe desde de Jeroboão, né? Mas não veio o caso. Eles também tinham a sua maneira de adorar a Deus e eles não eram aceitos pelos judeus, que dizia que o lugar de se adorar era Jerusalém. Você sabe, você conhece as escrituras, você sabe. E havia um motivo maior até para esse homem passar de largo, porque, afinal de contas, era gente daquela outra religião que não me aceita, que fala mal de mim. Mas não, a Bíblia diz que esse homem, olha, presta atenção no que o texto diz. E isso é que me chama muita atenção. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. E por causa dessa compaixão, ele se aproximou. Ele fez daquele homem o seu próximo. Ele percebeu uma necessidade. Ele viu que aquele homem estava ferido, machucado, caído, desmaiado, e ele teve compaixão. E ele se aproxima e cuida daquele homem. Tira do seu mantimento azeite, vinho, cura as feridas daquele homem. Coloca sobre a sua cavalgadura
desce, né? Ele vai andando, puxando aquele homem, chega numa estalagem, ele cuida daquele homem naquela estalagem, repousa aquele homem, cuida ele melhor. Depois chega para o dono da estalagem, tira do seu dinheiro 2 moedas de prata, entrega e diz, olha, se ele gastar mais, quando eu voltar, eu te pagarei. E naquele ponto, já deveria estar um silêncio naquele lugar, e aquele doutor da lei, talvez já se sentindo condenado pela própria parábola, né? Jesus então fala para ele, olha, faz o mesmo. Assim Jesus termina, né? E ele disse, ele perguntou, qual parece ser o próximo desse homem? Ele disse, que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Quando a gente entende isso, a vida da gente muda. Porque aí a gente entende que Deus, aquele que a gente ama de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, quer ser servido no próximo. Essa ligação desses dois mandamentos, tornando ele um só, é o que faz a diferença, é o que o Evangelho faz na vida da gente, quando esse Evangelho realmente nos alcança. Vai e faz o mesmo, aproxima daqueles que estão caídos, daqueles que precisam, dos necessitados, dos que têm fome, dos que têm sede, dos que estão jogados, dos que estão excluídos. Aproxima deles, faz deles o teu próximo e ama eles como você mesmo. É isso que Jesus estava ensinando. Que a diferença da religião é que a religião constrói muros para separar os da religião dos demais homens. O Evangelho constrói pontes que aproxima, que faz a gente se aproximar e tornar os que estão de fora nosso próximo, alvo do nosso amor. Afinal de contas, foi por eles, foi por nós e por eles que Jesus morreu naquela cruz. Que Deus nos abençoe.